Um bilionário excêntrico, uma morte súbita e inesperada, e um testamento que, teoricamente, já deveria ter sido lido, mas que sumiu sem deixar rastros. A ganância pode levar as pessoas aos limites da moralidade, mas e se o jogo fosse muito mais complexo do que uma simples disputa por herança? O que você faria para proteger a verdade? Prepare-se para um labirinto de segredos e traições. Comente agora se você já desconfiou que algo não era o que parecia. Olá, desvendadores de intrigas! Bem-vindos a Vidas em Cena, o seu canal para mergulhar em narrativas que, de tão reais, parecem ter saído das páginas de um best-seller policial. Hoje vamos nos infiltrar em um dos mais controversos casos de herança dos últimos tempos. Uma morte que chocou a alta sociedade, um desaparecimento que intriga até os mais experientes investigadores e uma família que faria de tudo para alcançar o poder. Fique comigo, pois cada revelação vai te levar a questionar a verdade por trás da fortuna do magnata. O relógio marcava 23 horas e 37 minutos quando a notícia chegou. Arthur Sterling, o bilionário recluso, conhecido por sua mente brilhante e sua fortuna inestimável, havia sido encontrado morto em sua mansão isolada. A causa oficial, um ataque cardíaco. Mas eu, como detetive particular contratado pela filha mais nova de Arthur, Maria, senti um arrepio. Algo não se encaixava. Arthur era um homem metódico, obcecado por controle. Morrer de forma tão comum parecia improvável. Não faz sentido, detetive, Maria me disse em nosso primeiro encontro, as mãos tremendo. Meu pai era paranoico com a saúde, tinha check-ups semanais, uma equipe médica à disposição. E o testamento? Ele sempre falou de um testamento, mas ninguém o encontrou. É como se tivesse evaporado. A ausência do testamento era a primeira e maior anomalia. Um homem da estatura de Arthur Sterling jamais deixaria seus bens sem um direcionamento claro. Sua fortuna era vasta, espalhada por investimentos, propriedades e uma coleção de arte avaliada em milhões. E agora, essa riqueza estava em jogo, sem um documento que guiasse sua distribuição. A busca se iniciou, mas não havia rastro, nem no cofre principal, nem nos escritórios de seus advogados mais confiáveis. Era como se, em seus últimos dias, Arthur tivesse se tornado um fantasma. Passei a vasculhar a mansão de Arthur, centímetro por centímetro. O cheiro de pó e de desinfetante recém-usado pairava no ar. A equipe de limpeza havia sido minuciosa, talvez até demais. Enquanto os outros herdeiros, o filho primogênito, um empresário ambicioso, e a esposa viúva, uma mulher de poucos sorrisos e muitos segredos, pareciam ansiosos para fechar o caso. Maria insistia que seu pai jamais cometeria tal descuido. Ele tinha um plano para tudo. Ela me disse, os olhos marejados, sempre um plano. Foi no escritório, entre pilhas de livros antigos e um globo terrestre empoeirado, que encontrei o primeiro indício. Não era o testamento em si, mas uma pequena caixa de madeira entalhada, escondida atrás de um painel falso na estante. Dentro, não havia joias ou dinheiro. Apenas um antigo diário de capa de couro e uma chave dourada, com uma inscrição que eu mal conseguia decifrar. A verdade se esconde onde a luz raramente toca. O diário era de Arthur, e suas primeiras páginas eram um relato angustiante de medos, desconfianças e a certeza de que estava sendo enganado por aqueles mais próximos. Essa descoberta me deu um frio na espinha. Não era um simples caso de testamento perdido, mas sim uma teia de intrigas muito mais profunda. O diário de Arthur Sterling era uma janela para uma mente brilhante, mas perturbada. Suas anotações eram meticulosas, quase obsessivas, e revelavam uma desconfiança crescente em relação àqueles que o cercavam. Cada página era um enigma, um quebra-cabeça que eu precisava montar. As palavras do magnata pintavam um quadro sombrio. Ele estava convencido de que alguém em seu círculo mais íntimo estava tentando roubar não apenas sua fortuna, mas também o controle de sua vida. Eles me observam, li em uma das entradas mais antigas. Cada passo, cada ligação. Mal posso confiar em minha própria sombra. A paranoia de Arthur era palpável nas linhas, mas eu comecei a me perguntar, seria realmente paranoia
ou uma percepção aguçada de uma ameaça real. Ele detalhava reuniões secretas, documentos sigilosos que pareciam desaparecer e conversas telefônicas suspeitas. Ele não estava apenas registrando eventos, ele estava documentando uma conspiração. A chave dourada encontrada com o diário também tinha seu próprio mistério. A inscrição "A verdade se esconde onde a luz raramente toca" era uma pista, mas para quê? Eu vasculhei a mansão novamente, dessa vez com um olhar mais atento aos detalhes, aos cantos escuros, aos lugares esquecidos. As horas se arrastavam enquanto eu seguia cada instinto, cada sussurro do diário de Arthur. A primeira grande reviravolta foi quando o diário revelou o nome de um dos advogados mais próximos de Arthur, o Dr. Elias Thorne. Arthur o acusava de estar manipulando suas finanças e até de ter falsificado alguns documentos. Mas Thorne era um pilar da comunidade jurídica, um homem acima de qualquer suspeita. Ou assim parecia. As anotações de Arthur, porém, eram detalhadas. Datas, valores e até mesmo a menção de um encontro secreto entre Thorne e o filho mais velho de Arthur, o ambicioso herdeiro que tinha tudo a ganhar com o desaparecimento do testamento. Eu confrontei Maria com essa informação. "O Dr. Thorne?" ela exclamou, chocada. "Mas ele era o braço direito do meu pai. Impossível!" A incredulidade dela era genuína, mas as evidências no diário de Arthur eram fortes demais para serem ignoradas. O que Arthur não sabia é que ele estava mais perto da verdade do que imaginava. A cada nova descoberta, a imagem de Arthur como um bilionário excêntrico dava lugar de um homem assustado, que via sua vida e seu legado desmoronando diante de seus olhos. Prepare-se para a próxima parte, onde os segredos de Arthur Sterling e de seu testamento finalmente virão à tona, revelando uma traição que ninguém poderia prever. A cada página do diário de Arthur, a trama se adensava. Ele descrevia como havia começado a desconfiar do Dr. Thorne não por instinto, mas por um erro crucial do advogado. Um extrato bancário com uma transação suspeita, uma transferência de uma quantia significativa para uma conta desconhecida, havia caído nas mãos de Arthur por engano. Essa transação, datada de meses antes, levantou todas as bandeiras vermelhas para o bilionário. Ele sabia que estava sendo roubado, e a prova estava ali, mas precisava de algo mais. "Thorne age nos bastidores", escreveu Arthur. "Ele é o marionetista, e meu próprio sangue, o fantoche." Essa frase em particular me gelou a espinha. O próprio sangue só podia se referir a um dos filhos. As anotações de Arthur apontavam de forma cada vez mais clara para o filho mais velho, Robert, um homem conhecido por seus gastos extravagantes e sua ambição desmedida. Arthur detalhava encontros secretos de Robert com Thorne, conversas sussurradas e uma mudança drástica no comportamento de seu primogênito. Minha investigação me levou a um antigo cofre de banco que Arthur mantinha em segredo, longe dos olhos de sua família e até mesmo de seus advogados mais próximos. A chave dourada que eu havia encontrado no diário era a peça que faltava. Abri o cofre com uma mistura de apreensão e expectativa. Lá dentro não havia dinheiro, nem joias. Havia um único envelope selado, e dentro dele o testamento original, de Arthur Sterling. Mas o que acompanhava o testamento era verdadeira bomba, uma série de documentos e gravações de áudio. Arthur, prevendo uma possível manipulação de sua fortuna, havia instalado escutas discretas em seu escritório e em seu telefone. As gravações eram a prova irrefutável. A voz do Dr. Thorne negociando, a voz de Robert exigindo e o plano macabro se desenrolando. Eles pretendiam declarar Arthur incapaz mentalmente para assumir o controle de sua fortuna, e o desaparecimento do testamento seria a desculpa perfeita para isso. A revelação mais chocante não era a traição de Thorne e Robert, mas a reviravolta final. Nas últimas páginas do diário, Arthur descrevia sua decisão de se fingir de morto para expor a verdade. O ataque cardíaco forjado, a ausência do testamento que ele mesmo havia escondido, tudo fazia parte de um plano engenhoso para desmascarar os conspiradores. Ele havia previsto cada passo deles. O problema era que o plano de Arthur era tão arriscado, tão preciso, que qualquer pequeno desvio poderia ser fatal. Onde estaria Arthur Sterling agora? E o que realmente o levou a esse ponto?
A resposta virá na parte final, e ela é mais sombria do que você imagina. A revelação do diário das gravações de Arthur Sterling transformou o que parecia um simples caso de herança em um complexo jogo de gato e rato. O magnata, em sua genialidade distorcida, não havia morrido. Ele havia se tornado um fantasma, observando de longe o desenrolar de seu próprio plano. Mas a pergunta que pairava no ar e que me consumia era: onde ele estava agora? E, mais importante, ele estava seguro. As últimas entradas do diário eram enigmáticas. Arthur descrevia um refúgio secreto, um lugar que apenas ele conhecia, onde planejava revelar toda a verdade no momento certo. A chave dourada, descobri, não abria apenas o cofre. Ela era um objeto intrincado, com um pequeno compartimento oculto. Dentro dele, um microfilme com coordenadas geográficas. Arthur havia deixado um rastro de migalhas de pão para sua própria ressurreição. As coordenadas apontavam para uma antiga cabana de caça nas montanhas, uma propriedade remota que Arthur havia comprado décadas antes e da qual ninguém mais se lembrava. Quando cheguei lá, o lugar estava abandonado, coberto por teias de aranha e uma espessa camada de poeira. A esperança de encontrar Arthur vivo diminuía a cada minuto. As evidências do diário e as gravações eram inegáveis, mas a ausência de Arthur Sterling, o homem que orquestrou tudo, era um fardo pesado. Foi então que notei algo, um cheiro peculiar de remédios e desinfectante. O mesmo cheiro que senti na mansão no dia em que Arthur foi encontrado morto. E um rastro, quase imperceptível, de terra fresca no assoalho, levando a um alçapão disfarçado sob um tapete velho. Meu coração disparou. Abri o alçapão com dificuldade e a verdade, tão aguardada, finalmente se revelou. Lá embaixo, em um pequeno bunker improvisado, estava Arthur Sterling, vivo. Mas não como eu esperava. Ele estava fraco, deitado numa cama de campanha, conectado a aparelhos médicos rudimentares. Seus olhos, antes cheios de astúcia, agora carregavam o peso de uma batalha silenciosa. Ele me reconheceu e, com um fio de voz, conseguiu dizer: Eles descobriram, me encontraram. A reviravolta era brutal. Arthur havia sobrevivido à sua própria farsa, mas sua saúde, já debilitada, não resistiu à perseguição implacável de Thorne e Robert. Eles não só descobriram o plano de Arthur, como também o localizaram. A morte forjada tornou-se uma armadilha fatal. Arthur Sterling havia planejado cada detalhe para desmascarar a traição, mas subestimou a crueldade daqueles que estavam atrás de sua fortuna. Sua última jogada, a tentativa de se esconder e revelar a verdade, foi ironicamente o que o levou ao seu verdadeiro fim. Sua voz falhou e seus olhos fecharam pela última vez, mas não antes que ele pudesse me entregar um último e crucial documento. Uma confissão detalhada, gravada em vídeo, expondo cada passo de Thorne e Robert, e garantindo que, mesmo em sua morte, a justiça seria feita. A história de Arthur Sterling é um lembrete sombrio de que a ganância não tem limite e que a verdade às vezes vem à tona da forma mais dolorosa possível. Seus segredos, finalmente, foram revelados. Inscreva-se no Vidas em Cena agora e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai te deixar de queixo caído. Prepare-se para o lado mais intrigante da vida humana.